Minha gente querida, com vocês novamente, Pastor Onéas César Filho, Igreja Batista Sião em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, seu conservo, seu amigo, trazendo a você o curso do Apocalipse, versículo por versículo. Nosso curso está emocionante, muito legal mesmo. Nós vimos a introdução ao livro do Apocalipse, os números da Bíblia, a linguagem figurada. Entramos no capítulo 1 que mostrou o Senhor Jesus Cristo glorificado, abrindo toda a cena do livro da revelação do Apocalipse. Jesus sobre todas as coisas, glorioso, excelso, dominando sobre tudo que virá, por mais terrível que venha a ser. Como nós sabemos, a profecia mostra. Agora, se nós vimos primeiramente no capítulo 1, veja bem, aquilo que o Senhor disse a João, as coisas que viste, escreve, aquilo que João viu, a visão de Jesus glorificado, é a primeira parte do Apocalipse. Agora nós vamos à segunda parte, porque o Apocalipse se divide em 3 partes. A primeira, as coisas que você viu, João, quer dizer, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus glorificado. Agora nós vamos às coisas que são. Era o tempo presente, o tempo de João, quando ele estava na ilha de Patmos. Ela estava a 100 quilômetros, veja bem, da cidade de Éfeso, as outras cidades ao redor, as 7 cidades, as 7 igrejas. E agora nós veremos essas coisas que são, as coisas do tempo de João. João em Patmos escrevendo aquelas igrejas que estavam no continente. E nós vamos ver que essas igrejas nos representam totalmente. Elas mostram o perfil de 7 igrejas, 7 tipos de igrejas diferentes em toda a história do cristianismo, mas especialmente agora no tempo das últimas coisas, quando estamos próximos do arrebatamento da igreja. Portanto, vamos aí, está uma figura de João olhando para o céu. Eu coloquei esta figura para ilustrar, muito bonita. Vamos também agora juntos olhar para o céu e buscar de Deus o entendimento daquilo que Ele quer revelar aos seus santos, à sua igreja. Portanto, eu chamo a vocês, santos de Deus, povo de Deus, vamos juntos ao estudo agora das 7 igrejas e as cartas que foram enviadas a ela. Vamos, pois, a esse estudo, ok? Aí está, capítulo 2. Olha, gente, nós temos uma jornada longa pela frente, mas vamos em frente como se você está mesmo, fazendo um curso formal, e nós vamos seguir em frente até o fim desse curso e você vai ter uma formatura, digamos assim, no conhecimento do livro do Apocalipse. Vamos lá, capítulo 2. As cartas às 7 igrejas. Lembra do número 7? Número da perfeição divina, da plenitude de Deus. Então já vemos uma coisa, essas igrejas terão seus pontos fortes e fracos. O Senhor fará elogios, mas o Senhor também fará críticas a essas igrejas, a grande maioria delas, as 5 das 7 igrejas. Mas veja bem, elas são vistas por Deus na perfeição dele próprio, do seu Filho Jesus Cristo. Viu, gente? Vamos lá então, vamos à introdução. Veja bem, introdução. Neste capítulo, o Senhor Jesus começa a tratar diretamente com as 7 igrejas. Pois aí está, Ele começa a tratar com essas 7 igrejas. Éfeso, temos aquela carta aos Efésios, uma carta muito bonita do Senhor, na verdade. Esmirna, outra igreja. Pérgamo, Tiatira, Sardo ou Sardes em algumas versões, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Vamos lá. No capítulo 1, tratou-se das coisas que tens visto. Repito para ficar bem guardado em você. A visão de Jesus glorificado. O que João viu, a sua visão. Agora, passa-se a tratar das coisas que são. A palavra às 7 igrejas, segundo a realidade de cada uma. Então, volte agora ao tempo do nosso querido João, a ele na ilha de Patmos. Ele está aqui na ilha de Patmos. E lá no continente, veja bem, tem 7 igrejas naquele tempo de João. E o anjo do Senhor vem, por ordem do Senhor Jesus, e manda que João escreva
a revelação do Apocalipse e uma carta a cada igreja de encaminhamento dessa revelação para que essa carta geral do Apocalipse fosse lida em cada igreja. Vamos, portanto, continuando aqui o nosso estudo agora das 7 igrejas. Aqui você tem um mapa, olha aqui, ó, nós temos aqui a Grécia, a Europa, né? Essa parte aqui toda da Europa daqui para cima, e nós temos a Grécia aqui como uma referência, né, no continente, e temos aqui, olha, a ilha de Patmos, aqui está, ó, a ilha de Patmos, está vendo esse pontinho vermelho? Está aqui. E aqui nós vemos, olha, Éfeso, agora já novamente no continente, né, a parte maior de terra, nós temos a cidade de Éfeso, temos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui está Patmos, João estava aqui, e o Senhor vem e revela-se a ele, traz o Apocalipse e diz, escreve isso tudo que eu estou mostrando a você, e envia a essas 7 igrejas. Aí estão, portanto, as 7 igrejas. Eu quero já dizer a você, nós ainda veremos isso com detalhes, que essas cidades agora, essa região toda que aqui está, pertence ao território da Turquia, que infelizmente, lamentavelmente, é um país muçulmano. Hoje é um país muçulmano. É uma pena isto de fato, né? Que o cristianismo ali praticamente foi apagado. Vamos continuando então. Você vê aí o mapa para que você entenda. Repito, aqui está João e ele escreve e envia a cada uma igreja uma carta pessoal de encaminhamento da grande carta do Apocalipse. Vamos continuando. É importante sabermos, ao início do estudo das 7 cartas, que elas trazem uma solene advertência para nós hoje. Gente, paro aqui. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito para aviso nosso. As Escrituras, tudo que você lê, a história de Abraão, Isaac, Jacó, as histórias de Caim e Abel, tudo aquilo trazem exemplos para nós, para que nós aprendamos. Foi por isso que a Bíblia nos foi dada, né? Foi escrita e vivida pelos antepassados. Essas 7 cartas constituem um padrão particular de aferição das nossas igrejas. Nós vamos ver, comparar nossas igrejas, cada crente que está vendo, cada pastor, o que seja, nós vamos comparar com qual dessas igrejas a minha e a tua igreja local se parece. Essas cartas, essas 7 igrejas, elas no geral mostram um retrato hoje da igreja do Senhor Jesus Cristo no sentido das igrejas locais. Vamos lá. As 7 igrejas representam 7 tipos de igreja, como eu acabei de falar. Com qual a nossa igreja se parece? Também representam, veja bem, 7 períodos da história da igreja do Senhor Jesus. Veja a divisão histórica desses períodos. Nós já vamos ver, mas veja bem, 7 tipos de igreja, mas também 7 períodos da história da igreja do Senhor Jesus nesta era do cristianismo, em números redondos, nesses 2000 anos. Nós vamos ver que há 7 períodos da igreja do Senhor nesses 2000 anos, desde os apóstolos, a ressurreição de Jesus, a fundação da igreja, até os nossos dias agora, em 2025, da era da graça do Senhor Jesus. E nós vamos ver períodos assim. Vamos passar em frente para nós vermos essa questão dos 7 períodos da história da igreja. Aqui está. Preste bem atenção nisto. 7 períodos da história da igreja. Primeiro período, Éfeso, é a primeira carta. Período do declínio espiritual da igreja ao fim da era apostólica. O que é isto? Jesus Cristo fundou a igreja. Eu costumo dizer, é o que eu penso, eu creio, que que a geração da igreja, a fecundação da igreja foi na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, Jesus ali pregado na cruz. E o parto da igreja se deu no dia de Pentecostes. Então veja, aí está para mim a organização, a fundação da igreja. E veja bem, Éfeso, na carta aos Efésios, por exemplo, Paulo fala, ao fim, no livro de Atos, no livro de Atos, Paulo manda chamar os anciãos, ele manda chamar os pastores da igreja de Éfeso, onde ele estava numa outra cidade,
para se despedir deles. E eles, quando chegam, ele os abraça e diz para eles: olha, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser preso lá, vocês não mais verão o meu rosto. E eles abraçam Paulo, choram, porque era uma despedida de fato, definitiva. E Paulo diz a eles uma palavra profética. Ele diz: depois da minha partida, ele estava falando da minha morte, depois da minha partida, lobos devoradores se introduzirão no rebanho e desviarão a muitos. E isto aconteceu. Então veja, a cidade de Éfeso mostra o declínio espiritual da igreja ao fim da era apostólica. Veja, Jesus separou 12 apóstolos, depois veio Paulo, veio Barnabé, que também foi chamado apóstolo. E houve a era dos apóstolos, depois deles uma geração seguinte, nós vamos ver aqui, principalmente na igreja de Esmirna, uma geração seguinte de pais apostólicos, que foram discípulos desses primeiros apóstolos. Mas com o passar do tempo que essas gerações foram morrendo, foram passando, a igreja começou o seu declínio espiritual até chegar ao ponto caótico que levou, se eu posso dizer assim, o Senhor Deus a fazer a reforma protestante. Então veja, a cidade a era de Éfeso é uma das eras da história da igreja, né? Nós vamos ver que Éfeso foi a igreja que era forte, mas foi deixando o primeiro amor, foi esfriando, deixando de lado. Então aí está. A segunda era veio a seguir, período de perseguição à igreja nos primeiros 300 anos. Ao mesmo tempo em que a igreja decaía, veio logo a seguir um período de perseguição tremenda sobre a igreja fiel. E Esmirna mostra isto, porque nós vamos ver que a igreja que estava em Esmirna foi a igreja simples, humilde, a igreja perseguida, a quem, pastor Onés adianta, o Senhor disse ao anjo da igreja, dizendo a toda a igreja: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E disse mais: você vai ter uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte. E então ele falou assim. Então, segundo período da história da igreja, nesses 2000 anos, Esmirna, a igreja perseguida, o período de perseguição. Depois vemos Pérgamo, a igreja de Pérgamo, será a nossa terceira igreja, uma era, um período da influência imperial na igreja. Constantino, o imperador romano. Vou repetir. Período Pérgamo, é o terceiro período da história da igreja do Senhor Jesus. Pérgamo, período da influência imperial na igreja. O imperador romano Constantino. Eu quero falar uma coisa a vocês aqui. Você vai ouvir muito falar da conversão de Constantino, a conversão do imperador romano, ele se tornou cristão. Gente, a conversão de Constantino foi um dos piores desastres na trajetória da igreja, na história da igreja. Eu vou repetir, a conversão de Constantino, conversão, hein? Veja bem, olha o que se fala. Foi um dos piores desastres, sabe por quê? Porque ele se tornando um cristão, duvidamos muito que ele tenha sido um cristão nascido de novo, verdadeiro, mas nominal. Adotou uma nova religião e ao invés dele levar ele levar o evangelho, né, ou ele levar as almas para Jerusalém, na verdade ele tirou o evangelicalismo, ou ele tirou o evangelho cristianismo de Jerusalém e levou para Roma. Ao invés de ele tornar, veja bem, a fé, né, que diz que é abraçado em relação a Jerusalém, em relação a Israel, em relação ao Evangelho, a nova aliança, ele na verdade introduziu o espírito de Roma no cristianismo e a igreja se tornou o que vemos hoje, está lá nesses dias. Por favor, se alguém é católico, não me leve a mal, mas eu não vou deixar de falar a verdade porque é a história. A verdade é que ele trouxe Jerusalém para Roma, mas não levou Roma para Jerusalém, e nós vemos hoje a igreja romana que está lá, o grande império romano, agora não mais simplesmente político, mas político e espiritual. O espírito de Roma entrou na igreja e permanece até esses nossos dias. Então aí está, Pérgamo, o período de influência imperial na igreja, o Império de Roma. O período seguinte foi Tiatira.
período papal, do 6º ao 16º século, quando veio a Reforma Protestante. Gente, eu tenho um livro, vou mostrar a vocês aqui, está na minha casa, é uma relíquia que eu tenho, o Manual Bíblico de Henry Halley. É um livro fantástico, maravilhoso, que ele tem uma visão da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e lá no seu final ele tem um compêndio, uma parte adicional chamada História da Igreja. E se nós vemos a história da igreja, é terrível. Quando se chegou ao tempo da Reforma, no 16º século, a igreja estava totalmente corrompida, a igreja estava um prostíbulo mundial a partir de Roma. E a coisa ficou tão terrível, mas tão terrível, que Deus então levantou um monge católico chamado Martinho Lutero, que promoveu, que fez a Reforma Protestante. Na verdade, quem fez a reforma, o reformador mesmo, foi Lutero e não Calvino. Calvino foi o teórico da reforma com altos e baixos, com ressalvas. Mas Lutero foi o grande reformador levantado por Deus para fazer aquilo que nós vamos ver no Apocalipse também naquele tempo, do próprio Lutero, em que o Senhor diz da grande Babilônia e fala ao seu povo assim: saí dela, povo meu. Assim que a igreja, o protestantismo foi tirado, a igreja foi tirada de dentro da corrupção da igreja da época do Império Romano, que, como eu disse a vocês, por Constantino, a igreja foi tomada pelo Império Romano e ela foi imperializada, e o espírito de Roma entrou nela. Aí está Tiatira, período papal do 6º ao 16º século. Não significa que não se tivesse mais papas, mas aqui houve uma dominação e uma corrupção, inclusive, nós sabemos, aprendemos isso até na escola. Eu aprendi menino em casa, com a Bíblia, com os meus pais, com a minha igreja, mas também aprendi na escola, naquele tempo do ginásio, sobre a Reforma Protestante. Pois bem, depois nós temos o período, a era da igreja de Sardo, ou Sardes, não é? Período da reforma ao surto do movimento metodista, ou do 16º ao 18º século. E nós temos agora a era da igreja de Filadélfia. Veja bem, Filadélfia, aquela igreja que diz, você conhece a Bíblia, a igreja de portas abertas. Período de Filadélfia foi o período missionário do século XIX. Veja, no século XIX, nós estamos no século XXI, ainda no seu início, 25 anos do século XXI. Mas nós temos o século XX, eu vivi, nasci em 1952, mas houve o século XIX, que foi o período da expansão missionária da igreja. Inclusive, no Brasil, o chamado protestantismo veio desse surto, digamos assim, veio dessa expansão missionária das missões por todo o mundo. A Inglaterra, os Estados Unidos, nós recebemos muita influência dos Estados Unidos e da Inglaterra na evangelização, veja, protestante nas nossas terras, com missionários que vieram para nós. Foi um período realmente da igreja de portas abertas. Guarde bem isto, século XIX, igreja missionária se expandindo pelo mundo, o verdadeiro evangelho. Não um cristianismo expandido pela igreja na época, hoje chamada católica, a igreja que expandiu através de guerras e obrigando politicamente o mundo a se tornar cristão. No século XIX, repito, as missões foram avançadas no poder do Espírito. Daí ser o século XIX, esse período missionário que é tipificado pela igreja, simbolizado pela igreja de Filadélfia. E agora, Laodiceia, a 7ª e a última igreja. Período da igreja do nosso século até a vinda de Cristo. Isso é tão importante que eu vou repetir. Laodiceia, período da igreja do nosso século até a vinda de Cristo. Gente, dentro da revelação do Apocalipse, nós estamos vivendo a era de Laodiceia. Prepare-se, porque nós vamos ver esta última igreja e veremos que, de fato, a revelação bate em cima. A revelação é precisa sobre a era que nós vivemos. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. Nós falamos tanto de Laodiceia. A igreja morna, nem fria nem quente, vomitada da boca do Senhor.
Mas existe uma outra igreja também terrível, que era a igreja de Sardes ou de Sardo. Mas tinha uma coisa ali em Sardes, como também em Laodiceia. Tinha alguns que não contaminaram as suas vestes, tinha exceções. E por causa dessas exceções, a igreja naquele tempo foi preservada. Aí estão as 7 eras, os 7 períodos da história da igreja. E nós vamos ver uma por uma dessas igrejas. Vamos prosseguindo. 7 igrejas locais, 7 tipos de igrejas. Então nós vamos ver essas 7 igrejas locais, né, do Apocalipse, e que elas mostram 7 tipos de igreja. Vamos ver isto, né? É quase uma recapitulação porque eu já falei. Eu, pastor Onéas, creio que essas 7 cartas foram dadas com a intenção de mostrar. Mostrar o quê? 7 períodos da igreja do Senhor Jesus, nesses 2000 anos. Desde o seu início até a vinda de Cristo. Desde o dia de Pentecostes até a vinda de Cristo. 7 estados ou condições em que podemos encontrar igrejas locais nos nossos dias. Quando nós começarmos a estudar e nós findarmos essa parte, capítulos 2 e 3 do Apocalipse, você vai entender muito bem e poder verificar e comparar e ver que há de fato uma precisão na palavra profética, especialmente para esse tempo que nós vivemos, a era de Laodiceia. Aí está. A verdade é que em todas as épocas do cristianismo sempre houve igrejas locais como cada uma dessas da Ásia. Diante disso, podemos nos perguntar com qual dessas igrejas, dessas 7 igrejas, a nossa se tem parecido. Você vai, vendo o perfil de cada igreja, as características de cada igreja, você vai poder identificar com qual dessas 7 igrejas a minha igreja se parece. Eu quero dizer uma coisa a você, faça uma análise, uma radiografia realista, verdadeira. Não tenha medo de fazer, porque a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vamos em frente. Uma comparação. Vamos lá. Éfeso. Igrejas com um passado de grandes bênçãos, mas que deixaram a unção, o zelo, a pureza, o primeiro amor. Você se lembra, porque você conhece a Bíblia, ainda não chegamos lá. O Senhor disse à igreja de Éfeso, ao seu anjo, ao seu pastor, falando à igreja: mas tem uma coisa contra ti, que deixaste o primeiro amor. Igrejas que vivem das bênçãos do passado, se é possível viver assim. Há casos no nosso tempo em que o castiçal foi literalmente removido e fecharam as suas portas. Gente, está diante de vocês um pastor que conhece essa história. Lá no passado. Não direi aqui, não publicarei aqui. Mas até essa experiência, olha, esses cabelos brancos que estão aqui, conhecem. Eu vi uma igreja que outrora maravilhosa, igreja pulsante, de renovação espiritual no Rio de Janeiro e no Brasil, responsável pelo movimento de renovação espiritual nas décadas de 60 e 70. Acabou fechando suas portas. Uma igreja de Éfeso que, de certo modo, deixou o primeiro amor. Então, os exemplos estão aí. A segunda igreja, Esmirna, com que se parece? São igrejas simples, desprezadas pela sociedade, porém, igrejas abundantes, cheias da bênção do Senhor. Algumas são igrejas perseguidas até a morte, como antes da queda recente da cortina de ferro. A cortina de ferro foi o comunismo liderado pela chamada União Soviética, que era liderada pela Rússia, um conjunto de países, de nações lá do leste europeu, da Ásia, que dominou aquela parte do mundo e vinha crescendo. O comunismo. E ali igrejas eram perseguidas. E a igreja, veja, atrás da cortina de ferro, como se chama, era chamada de a igreja subterrânea. Por quê? Porque eles eram escondidos. E algumas igrejas foram fechadas, os cristãos foram perseguidos, alguns foram inclusive mortos. Olha, gente, política à parte, para mim aqui a questão espiritual, eu não me meto em política, mas comunismo é coisa do diabo. Não aceitamos, não devemos aceitar crente comunista, porque comunismo e ateísmo
parecem duas pernas que caminham juntas. Vamos continuar. Então aí está Esmirna. Vamos atentar bem para essa igreja querida de Esmirna. São igrejas simples, desprezadas pela sociedade, porém igrejas abundantes, cheias da bênção do Senhor. Algumas igrejas perseguidas até a morte, como antes da queda recente da cortina de ferro. Vamos mais. E Pérgamo, com que se parece? São igrejas que confessam e testemunham com alegria e até com ousadia o nome do Senhor Jesus, o nome de Jesus. Não negam a fé, mas têm dentro de si alguns que praticam e defendem tipos de imoralidades e mesmo formas de idolatria dentro da casa de Deus. Grande realidade. São igrejas que não negam a fé, são fervorosas por um lado, mas que deixam pecados correrem para não se comprometerem, para não ferirem ninguém. Aquele falso amor, não se pune o pecado. Sabe com que parece na Bíblia? Os exemplos estão na Bíblia. Eu tenho dito a vocês, a Bíblia explica a Bíblia. A casa de Eli, o sacerdote, ao tempo de Samuel. Não consta na Bíblia que Eli pecasse pessoalmente, veja, pecados que revoltavam a Deus, práticas como o sacerdote do tempo de Samuel em Israel. Ele não pecava aqueles pecados que seus filhos praticavam, mas ele permitia que seus filhos praticassem, e veja bem, e ele se omitia. A casa de Eli foi a casa da omissão de responsabilidade no sacerdócio. E há igrejas que são assim como a igreja de Pérgamo, confessam mesmo, testemunham com alegria, ousadia, o nome de Jesus, mas não negam a fé, mas tem dentro de si alguns que praticam e defendem tipos de imoralidades e mesmo formas de idolatria dentro da casa de Deus. Aí está, Tiatira. Com que se parece hoje Tiatira? Com que tipo de igreja? São igrejas que crescem nas bênçãos, nas boas obras e na fé, mas que toleram, veja bem, gente, toleram Jezabéis com suas falsas profecias, introduzindo heresias no meio do povo de Deus. Infelizmente, isto é uma grande realidade no nosso tempo. Eu, pastor Onéas, se eu fosse contar aqui as histórias que eu conheço de algumas Jezabéis, até mesmo Jezabéis, que estão ou estiveram dentro de igrejas locais, volto a dizer, aponto aqui para a minha cabeça, os cabelos brancos. Isso mostra uma experiência, 73 anos de vida, estou fazendo agora em 11 de junho, 73 aninhos, bem vividos na presença de Deus, mas uma experiência grande. Nasci num berço evangélico e tenho visto coisas espantosas, do tipo de certas irmãs de oração que têm trabalho em casa, que têm rebanho em casa, que vive financeiramente dessas pessoas que frequentam suas casas buscando profecia e tudo mais. Eu conheço o exemplo de uma que foi orar por um moço aidético. Eu cuidei desse aidético até ele morrer. Ela foi orar por ele, levaram ele, forçaram ele a ir lá. E quando chegou lá, que ela impôs as mãos sobre o moço, ex-garoto de programa, se converteu, levei ele a Cristo, e quando ela impôs as mãos para orar sobre ele, ela ficou endemoniada. Chegou o marido de bermuda e sem camisa e cigarro na boca e foi tentar expulsar o demônio. E dizia, eu vos expulso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás não saiu. Quem expulsou o demônio da irmã de oração? O aidético, o novo convertido. Ele viu na igreja como a gente ministra, ele fez igual por fé e o demônio saiu. Depois, sabe qual foi a desculpa? Meu filho, você é muito abençoado. Você é um moço muito abençoado por Deus, porque Deus, pela infinita misericórdia dele, não deixou que esses demônios entrassem em você, deixou que eles entrassem em mim, porque eu tenho força interior para lutar com eles e vencê-los. Isso é uma Jezabel. E às vezes são igrejas que são abençoadas, que têm muitas bênçãos por um lado, como essa igreja que nós estamos vendo. Aí está, não é? Então, nós vemos essa questão. Deixa eu voltar, por favor. Igrejas que crescem nas bênçãos, nas boas obras, na fé, mas que toleram Jezabéis com suas falsas profecias, introduzindo heresias no meio do povo de Deus. Infelizmente, isso é uma grande realidade no nosso tempo. Eu ainda quero falar mais sobre isso, porque isso é terrível. E acontece hoje também. Essa é a realidade. Há igrejas cujo pastor não tem autoridade maior humana, a referência maior humana sobre o rebanho deve ser do pastor. Ele não tem. Igrejas que são dominadas por certas mulheres
que dominam o rebanho através de profecia. Eu citaria outro exemplo acontecido aqui em Campo Grande, no Rio. Tremendo. De uma dessas mulheres, eu falo rapidamente porque não há tempo para tudo o que eu sei de terrível nessa área. Mas que, trocando-se o pastor da igreja, chegou um novo, mudou coisas, ela estava doente em casa. E então, foram lá, fizeram a fofoca na casa da irmã profetisa doente. E disseram a ela o que o pastor tinha mudado, e ela se irritou e disse: domingo eu já estou melhor, domingo eu vou lá e vou resolver isso. E ela tentou sair de casa, mas quando chegou na avenida principal para pegar o ônibus, foi atropelada, foi para o hospital, morreu. Entrou o seu cadáver, o seu corpo na igreja para ser velado. São os Jezabéis que estão no meio das igrejas nos dias de hoje, porque não há nada novo debaixo do sol, dominando até sobre pastores. Isso está errado, é quebra de autoridade, é inversão de autoridade. Então a síndrome de Tiatira continua. Igreja, ouça o que o Espírito está dizendo a você. Sardes ou Sardo, aí está mais uma igreja que nós vamos ver a comparar com as igrejas de hoje, com igrejas de hoje. Veja bem, Sardes ou Sardo, igrejas que têm fama de vivas, mas estão mortas. Igrejas, às vezes, de bela aparência, muita pompa, muito entusiasmo e brilho humano. Porém, não enganam aquele, com letra A maiúscula, que tem olhos como chama de fogo. São igrejas que, no meio de tanta dissimulação, ainda tem alguns que não contaminaram suas vestes e que, por sua fidelidade, detêm, olha gente, isso aqui é muito forte, por sua fidelidade, detém a mão de Deus por um tempo, para que não lhes traga juízo pronto. Um dia, a Bíblia explica a Bíblia, um dia Deus decidiu destruir o povo no deserto e começar de novo Israel através de Moisés e sua família. Mas Moisés foi para diante do Senhor e intercedeu e disse, no mais forte da sua oração intercessória, Moisés disse: o Senhor perdoa o pecado desse povo, ou risca o meu nome do livro da vida que só tem escrito. Você já viu o peso do que Moisés disse ao Senhor? O Deus fiel, ele olhou Moisés, a sua fidelidade, e disse: Moisés, o teu nome eu não risco do livro da vida nunca. Ao que pecar, eu riscarei, mas o teu não. Moisés deteve a mão de Deus. Até isso Deus permite, o Deus soberano. Aí está. Há muitas igrejas hoje que são mortas como as de Sardes ou Sardo, mas tem os fiéis que estão ali detendo. O que o Senhor disse a Abraão quando ele também tentou destruir Sodoma. O Senhor disse: por fim, por 10 justos eu não destruo a cidade. Mas não havia 10 justos. Não havia. Não havia. Só havia Ló e, de certo modo, a sua casa. Mas, na verdade, Ló e suas filhas, que ao fim das contas saíram. Não havia 10. E Deus destruiu Sodoma. Gente, vamos em frente. Filadélfia. Com que se parece hoje a igreja de Filadélfia? Para qual tipo de igreja Filadélfia aponta? Igrejas triunfadoras, de portas abertas, que avançam levando a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Igrejas que, pelo seu testemunho, envergonham os seus adversários, que, derrotados, se curvam diante delas. Igrejas que, pelo seu testemunho de vida, têm uma coroa de glória sobre si. Olha bem para esse pastor agora. Aqui, não se engane. Não deixa que aconteça um engano sutil, reinante, predominante, dominante nesta geração da igreja do nosso tempo. Eu faço uma pausa para dizer uma coisa a você. Tem gente que olha com olhos humanos e pensa que a visão humana, a aparência humana de muitas igrejas é o que faz a sua grandiosidade, e porque são muito grandes, são verdadeiros impérios gospel. São igreja de Filadélfia, mas a lógica de Deus, veja bem, a lógica de Deus não é a nossa lógica, não é humana. O homem vê o rosto, mas Deus vê o coração. Muitas vezes, uma igreja enorme, uma igreja imensa, um império gospel tremendo, com muitos pastores, até com papas gospel, papas evangélicos, diante de Deus não é nada.
E aquela igrejinha do interior, aquela igreja da rua sem asfalto, entre as serras, aquela igreja da beira da rodovia que a gente passa, aquela igrejinha pequenininha, me permita a Assembleia de Deus dizer assim, é uma referência, não é a única. Mas a gente passa nas estradas, nos sertões e vê aquela igrejinha isolada, olha para um lado serra, lavoura, mato, gado, olha para o outro, não vê casas, mas está lá, Assembleia de Deus, tal. Ministério de Madureira. E dali do meio daquelas serras onde parece não ter ninguém, sai um povo que não tem todos os recursos, os shopping centers que nós temos e tudo mais, para nos desviar da atenção e da frequência na casa de Deus. Dali sai um povo fiel. Lembre-se que o nosso Salvador não nasceu num palácio, nasceu numa estrebaria, não teve um berço de ouro para deitar-se como bebê, mas uma manjedoura, um coxinho de animais. Não teve um grande cavalo dos grandes imperadores da sua época, mas montou num jumentinho filho de jumenta. As aparências realmente enganam. Nunca olhe uma igreja pelo seu porte, porque Deus, um pregador famoso no Brasil, certo dia disse, eu não concordo em muitas coisas com ele, mas um dia ele disse, eu nunca esqueci, ele disse que as igrejas que compõem mesmo o reino de Deus aqui na terra e no Brasil são as igrejas pequenininhas, as igrejas miudinhas. Deus gosta de coisas pequenas porque Ele pode olhar essas coisas como grandes. Aí está. Portanto, Filadélfia são, na verdade, igrejas triunfadoras, de portas abertas, avançando, levando a palavra de Deus no poder do Espírito. Igreja que, pelo seu testemunho, envergonha seus adversários, que derrotados se curvam diante delas. Agora, eu vou falar ainda a você essa questão, né? Porque o Senhor diz assim a Filadélfia, farei com que os teus inimigos venham e adorem prostrados aos teus pés. Calma, vamos entender como os inimigos virão e adorarão prostrados aos pés dos de Filadélfia. Nós vamos chegar lá. Amém? Vamos seguir. Agora nós temos a sétima igreja. Com que igrejas, né? Ou com que igrejas nós podemos olhar e ver Laodiceia? Né? Comparar com que igrejas de hoje? Vamos lá. Igrejas que tentam ficar em cima do muro, cocheando entre dois senhores. Querem agradar ao mundo e a Deus, ficar de bem com os dois. Gente, isso é importante. Querem agradar ao mundo e a Deus, ficar de bem com os dois. Igrejas que acham que todas as coisas lhes são lícitas, mas se esquecem de que nem todas lhe convêm. Igrejas que já se deixaram impregnar pela visão do mundo e já não reconhecem o seu estado. Pensam que são muito, mas não são nada. Igrejas em que o Senhor está do lado de fora, batendo para entrar. Eu, pastor Onés, ouso dizer que existem não poucas igrejas assim neste tempo. Afinal de contas, nós vivemos a era de Laodiceia. Nós vemos muitas igrejas assim. Eu quero dar um exemplo a você nos Estados Unidos, agora há uns anos atrás, final do século passado. O racismo lá era grande. Agora, olha, racismo é daqui para lá, de lá para cá, de brancos para negros, de negros para brancos. Tudo isso é racismo. Inclusive outras raças também. Lá nos Estados Unidos, naquela luta racial, a divisão da sociedade, quando houve a luta pelos direitos civis, né, através de Martin Luther King, um grande homem de Deus. Veja bem, uma igreja numa cidade, uma igreja grande, famosa, bonita, uma catedral, um grande templo. Anunciou-se que viria um pregador famoso, um americano famoso, viria à cidade para uma conferência. E um filho de Deus, crente sincero, queria ver o pregador famoso, até aí nada demais. Quando Billy Graham veio ao Brasil, eu estive lá para vê-lo. Como Jim Swaggart veio, eu também estive. Ele queria ver o pregador famoso e ele era negro. E ele foi, mas quando ele chegou na porta daquela igreja, foi barrado pela cor da sua pele, não deixaram ele entrar. E ele, se eu me emocionar, eu me emociono mesmo. Chorando, ele foi e sentou-se na escadaria da igreja, que dava da rua para dentro da igreja. Sentou-se naquela grande escadaria, colocou a cabeça entre as mãos, os cotovelos sobre as pernas, e ele começou a chorar. Então, de cabeça baixa entre suas mãos, ele sentiu uma mão que se pôs no seu ombro, o abraçou pelo ombro e disse,
ao seu coração, ao seu ouvido: filho, liga não. Também faz tantos anos, X anos, que eu tento entrar nessa igreja, mas eles não permitem. Dentro do estudo do Apocalipse, a focalização, o estudo dessas 7 igrejas vai nos falar muito. Jesus era aquele que estava ali, aquele personagem. E quando ele ouviu aquilo, ele levantou a cabeça e olhou, então ele não viu ninguém. A visão no sentido da sensibilidade era espiritual, era a voz do Senhor. E ele sabia, Jesus estava aqui ao meu lado. Ele também não consegue entrar na grande igreja. Tem igrejas que Jesus está dizendo: eu adianto, como disse a de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Portanto, nós temos hoje gente, uma multidão de igrejas que são tão importantes, são tão grandes, são ricas em todos os sentidos, financeiro, social, intelectual, que o Senhor Jesus Cristo não pode entrar nelas. Deixa eu contar outra experiência. Conheci um pastor, profeta, homem de Deus, homem simples, de cultura simples, mas homem cheio do Espírito Santo. Foi convidado a ir a Brasília, numa grande igreja de Brasília. E Brasília tem um setor de igrejas. Elas são juntas assim num setor. É tudo muito organizado, que se torna monótono na cidade de Brasília. E lá numa das grandes igrejas, ele foi convidado a fazer uma série de conferências, uma campanha de 3 dias, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Mas quando ele chegou naquela igreja, que ele sentou no púlpito ao lado do pastor, e o culto começou, e ele começou a ver a elegância da igreja, ele começou a ver a alta cultura da igreja, e aquela coisa toda. E vamos agora ouvir uma palavra de oração pelo doutor desembargador fulano de tal. Agora vamos ouvir isso tal, pela consuleza tal, e as autoridades, os empresários, as pessoas tratadas por seus títulos. E ele se encolheu naquela cadeira ali no púlpito, e ele disse: Senhor, uma igreja de magnatas, de gente ilustre, de gente grande, eu, um homem sem grande cultura, o que eu vim fazer aqui, Senhor? O que eu vim fazer aqui? E o Espírito Santo falou ao coração dele: filho, não te intimides por isso, fala e não te cales, eu vou colocar palavra na sua boca. E quando chegou a hora que deram a oportunidade a ele, ele pegou o microfone, ele disse então pelo Espírito de Deus: gente, eu estou vendo que a igreja de vocês é uma igreja de doutores, de empresários, de embaixadores, de cônsules, de gente tão importante. E eu estava ali na minha cadeira no púlpito pensando, numa igreja assim, de tanto nível cultural, social, econômico e tudo mais, onde fica o carpinteiro de Nazaré? Onde ele fica? E ele fez uma pausa e a igreja tremeu. A igreja se moveu, a igreja foi movida pelo Espírito Santo. Ele disse: eu vou conviver com vocês por 3 dias e 4 cultos. Eu quero fazer uma proposta. Nesses 3 dias, nesses 4 cultos, vamos esquecer os títulos, vamos esquecer as posições sociais e políticas, vamos esquecer as posições financeiras e vamos nos tratar apenas como irmãos. O Espírito de Deus então se moveu de modo maior no meio da igreja, começaram a chorar, a glorificar a Deus, e fizeram aquele pacto, e o Espírito de Deus se moveu tremendamente no meio deles naqueles dias. Aí está mais um exemplo. Né? Igrejas hoje que se parecem com a de Laodiceia, querem ficar em cima do muro. Aí está, minha gente, que coisa maravilhosa, ainda que triste, mas que nos ensina muito. Queridos, nós estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Mas veja bem, na próxima aula nós vamos entrar na primeira carta das 7 igrejas. A igreja de Éfeso. Veja bem, vou passar o slide para que você veja. Aí está. João escrevendo à igreja de Éfeso a primeira carta. Será emocionante. Nós vamos abrir esta carta à igreja de Éfeso, a igreja que deixou o primeiro amor, mas que tinha virtudes.
Nós vamos ver muita coisa bonita aqui. Não perca, continue o nosso curso. E eu continuo pedindo, inscreva-se. Aqui embaixo você tem aquela mãozinha, dê o seu like ali, gostei. Se você de fato gostou, seja sincero. E inscreva-se no nosso canal para você receber as notificações de cada aula. Eu, pastor Enéas, estarei passando, veja bem, às terças e sextas-feiras, cada aula para você aqui. Terças e sextas à tarde, mais tarde, um pouco mais à frente, colocarei 3 aulas por semana. Também te peço a você, filho de Deus, contacte outros filhos de Deus, passe o link do nosso estudo do Apocalipse para que mais pessoas sejam edificadas. Eu, pastor Enéas, espero você, veja bem, espero você, sim, na terça-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Até terça-feira que vem, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.